Então, abre comigo em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Essa primeira palavra desse sábado, eu quero compartilhar com vocês sobre o maior desafio de cada homem. O maior desafio de cada homem. A gente acha que o maior desafio de cada homem é ser homem. É também que hoje em dia a coisa está bem complicada, né? Mas o maior desafio de cada homem é ser um homem igual a Jesus. Não é apenas a masculinidade, né? Ou a hombridade somente. Sermos homens por ser homens. Mas o maior desafio para mim e para você é a gente ser homem parecido com Jesus. Então ele é o nosso padrão, ele é a nossa referência, e eu acredito que você deve estar dizendo aí, e que padrão, hein? E que referência nós temos. E glória a Deus, gente, porque o nosso padrão é muito alto. Porque se o nosso padrão fosse baixo, a gente não precisaria de Deus para alcançá-lo. A gente faria pelos nossos méritos. Se para parecer com Cristo fosse fácil, a gente, talvez desprezaria. Tudo que é fácil, eu não sei, se você concorda, mas tudo que se alcança facilmente, muitas vezes facilmente é desprezado, é perdido, não é valorizado. Não é verdade? Aquilo que a gente paga um preço, aquilo que a gente às vezes até desembolsa, às vezes eu fico pensando também, Ontem eu estava falando, não, a gente quer fazer conferências e tal, com a entrada gratuita, mas às vezes eu me questiono se tem pessoas que vão valorizar isso. Porque às vezes na mente das pessoas se é de graça, não presta. Se é de graça é porque não tem tanto valor. E no caso aqui, Paulo diz que nós devemos ser exemplo. A gente vai chegar aqui no verso 12 com esse desafio. Mas antes da gente ler esse texto, em outro texto do apóstolo Paulo, diz, até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Em Efésios capítulo 4, nos versículos 13, acho que é 12 e 13, Paulo diz que a gente deve chegar à estatura de Cristo. E ele diz assim, a perfeita hombridade, a perfeita maturidade. Então, Cristo para nós é o homem perfeito. Nosso maior modelo é olhar para Jesus e querer imitá-lo. Então, Jesus é para nós a nossa maior referência. A forma como ele se comportou, andou, falou, como ele se relacionou com o Pai, como ele se relacionou com os outros homens, crianças, mulheres, doentes, fracos, opositores, inimigos. Jesus também nos ensina como lidar com aqueles que se opõem a nós. Então, nós temos nos evangelhos esse referencial. Nesse texto aqui, Paulo, ele está desafiando seu discípulo, Timóteo. Para quem não conhece os detalhes, Timóteo era um discípulo de Paulo. Paulo tinha conhecido ele em uma das suas viagens. Paulo passou pela cidade de Timóteo, Listra, e lá encontrou esse rapaz que era filho de uma judia com um pai grego. E então Timóteo tinha sido evangelizado por sua mãe e por sua avó. Desde criança ele tinha aprendido a Bíblia, Paulo fala das Sagradas Escrituras. Então Paulo tem Timóteo como um filho na fé, como alguém que ele está investindo, que ele está preparando para a sucessão. E quando a gente chega aqui em 1 Timóteo, que a gente chama de carta pastoral, as cartas pastorais, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são cartas pastorais. É Paulo dando conselhos para aquele jovem, para que ele fosse um bom líder, para que ele fosse um bom pastor. E em 2 Timóteo, que já foi escrito mais adiante, alguns anos depois dessa carta aqui, Paulo
preparando Timóteo para assumir o lugar dele, para ser o sucessor dele, para ser o pastor da igreja na cidade de Éfeso, né? Mas você pode dizer, mas pastor, eu não tenho chamado, né, para ser pastor, eu não tenho chamado para ser, né, um missionário, alguém que vai assumir uma responsabilidade assim espiritual, mas você tem um chamado da parte de Deus para ser um homem de Deus. Então, a gente vai tomar esses princípios aqui, não apenas para alguém que está sendo preparado para ser pastor, para ser um líder, mas alguém que está sendo preparado para ser um homem de Deus. Então, vamos ler aqui a partir do verso 7. A partir do verso 7. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do 7. Nós vamos ler do 7 até o 12. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Senhor, entregamos a Ti esse tempo de compartilhar a Tua palavra. Obrigado por cada um desses homens que estão aqui, porque eles estão dizendo com essa atitude que querem crescer espiritualmente. Assim como Paulo está aqui, Senhor, exortando Timóteo a crescer em sua vida espiritual. Que o nosso maior desafio seja ser um homem parecido com Jesus, um homem segundo o Teu coração. Eu oro para que as palavras de Paulo, Senhor, nos ajude, Senhor, a avançarmos nesse crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi a partir do verso 7. Eu poderia ter lido um pouco antes, mas para a gente poder limitar mais, até por conta do tempo, eu quero começar aqui do 7. E eu vou ler aqui em uma outra versão, esse mesmo versículo. Não desperdice tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. A primeira coisa que eu quero dizer para você, nós não podemos perder tempo. Se nós queremos ser homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, se o nosso desafio é este que está posto diante de nós, sermos parecidos com Cristo, então Paulo está dizendo, olha, não perca tempo com conversa inútil, com conversas tolas, discutindo assuntos que não levam a nada. Sabe, e eu percebo isso muitas vezes, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que há muita conversa tola, há muita conversa inútil, há muito assunto que não leva a lugar nenhum. Discussão, hoje nós temos discussão por tudo e para tudo, não é assim? Tudo é uma polêmica, tudo alcança proporções de discussão. Sabe, eu vejo muitas vezes a gente enredado, enlaçado, perdendo o nosso tempo. E às vezes não é só com conversas, não é apenas conversando, mas é acessando. A conversa pode ser também em forma de mensagens. As conversas tolas e inúteis podem ser também em forma de fotos, de memes, sei lá, do que seja. Muita perda de tempo, irmãos. Às vezes, e eu estou dizendo de algo que eu tenho que vigiar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas até ontem mesmo, Ontem eu estava terminando um trabalho, eu estou fazendo um mestrado em estudos cristãos, e eu estava digitando um trabalho que eu tinha que entregar, e ele tinha que ser entregue até amanhã, e eu não tenho tempo, nem hoje nem amanhã.
Então eu tinha que terminar até ontem. E eu comecei a digitar e tal, e de repente eu fui pesquisar alguma coisa relacionada ao trabalho, e aí simplesmente eu me perdi, vendo uma coisa, outra. Gente, quando eu olhei para o relógio, eu tinha gasto 40 minutos vendo outras coisas, site, notícias. Meu Deus do céu, 40 minutos se passaram e eu nem percebi. Eu não sei se acontece isso contigo, mas comigo, corriqueiramente, eu me pego assim. Eu vou ver uma coisa e de repente, estou falando de redes sociais, internet, tá? E de repente eu me perco. E quando eu vejo, o tempo passou. Acontece com alguém aqui isso? Pois é. Então, eu acho que contextualizando o que Paulo está ensinando aqui, porque naquela época era bate-papo mesmo, era gente conversando, mas eu acredito que se Paulo fosse escrever para um Timóteo do século XXI, ele diria: rejeite as mídias sociais com conversas tolas, inúteis, com assuntos, com isso, com aquilo, que vai fazer com que você perca tempo. E você perca o foco e não te edifica em nada. Em nada. Eu não estou dizendo que a gente não possa, de vez em quando, ir lá, olhar. Não, eu vou olhar aqui as mensagens. Eu gosto de me atualizar, eu gosto de ler notícias. Não tem problema. A questão é, quanto tempo nós estamos gastando nisso? E eu estou falando de algo, queridos, que eu me incluo. Eu seria baita hipócrita de chegar aqui e dizer que eu não tenho esse desafio de me policiar na questão, né, de internet, de mensagens. E não estou falando nem de conteúdo, que ainda nem passa, né, de perto com relação a isso. Conteúdo pornográfico, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de coisas boas, legais, não é necessariamente errado, mas que consome o nosso tempo. Então, primeiro conselho de Paulo aqui, né? Não perca tempo, Timóteo, com assuntos, com conversas, com mensagens que não levam a nada, não acrescentam nada ao seu crescimento espiritual, ao seu crescimento intelectual. Seria o quê? Um desperdício de tempo. Nessa versão que eu li, que é a NBV, a segunda versão, né, que eu li, ele diz: não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo. A palavra gaste aqui, queridos, é a palavra ginásio, de onde vem ginástica, de onde vem ginásio, certo? Exercício. Paulo está dizendo: exercite-se. E o que é exercitar-se? É você pegar seu tempo, suas energias e aplicar em uma coisa. Gaste tempo e energia. E ele diz: com o quê? Com sua vida espiritual. Exercite-se na piedade. Na minha versão atualizada diz: exercite-se pessoalmente na piedade. Mas vamos pegar essa palavra piedade, porque talvez não faça muito sentido para nós. Eu dizer aqui: exercite-se na piedade. Você vai dizer: o que é isso? Né? Vamos traduzir. A palavra para piedade é uma vida reverente, é uma vida devota, é uma vida consagrada a Deus. Em outras palavras, é a sua vida espiritual. É a vida que você tem com Deus, de devoção, de leitura da palavra, de oração, de adoração. Piedade é uma palavra que engloba a nossa vida espiritual. O nosso relacionamento com Deus, isso é piedade. O que seria uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem relacionamento com Deus. É alguém que anda com Deus. É alguém que tem uma vida temente a Deus. Então Paulo está dizendo: exercite-se. Não fique gastando tempo com o que é inútil. Pelo contrário,
gaste tempo com o que é útil. E o que é útil? Sua vida com Deus. Invista na sua vida com Deus. Eu quero parabenizar de verdade, não é aqui bajulando, sendo demagogo aqui com vocês, não. Mas se você está aqui ontem, hoje, é porque você tem interesse em alguma coisa das coisas de Deus. Não é verdade? Porque a gente poderia estar viajando, dormindo, assistindo uma série, a gente poderia estar fazendo outra coisa, mas você está aqui porque você quer se exercitar na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. Você quer desenvolver músculos espirituais. Assim como o músculo físico é desenvolvido com estresse, com carga, com peso, com exigência. É assim que um músculo chama-se de você hipertrofiar, né? A hipertrofia do músculo, porque com o exercício ele vai sendo rasgado e novas camadas vão ser criadas, massa muscular. Mas isso só acontece com tempo e energia. Então a vida espiritual, ela também é como um músculo. Só se desenvolve se você decidir investir tempo. Não é suficiente só essa conferência. Você precisa todos os dias exercitar-se na sua vida espiritual. Todos os dias. Então, o mesmo princípio que alguém aplica ao exercício físico, e Paulo vai falar dele agora, né? Próximo versículo aqui, verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Eu vou ler em uma outra versão. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na vida com Deus é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então, o exercício do corpo, o exercício físico, ele tem proveito? Tem. Mas Paulo está dizendo, comparado com o exercício espiritual, o exercício físico tem pouco proveito. Por quê? Porque o exercício físico vai te dar um condicionamento físico melhor, mas o seu corpo um dia vai morrer e vai se tornar pó. Então, todos os exercícios que alguém fez, um dia não vão valer de nada. Todo exercício físico, tá? Você pode ter o corpo mais sarado, marombado, musculoso, mas um dia essa pessoa vai morrer e os músculos dela se tornarão nada. Aí Paulo está comparando, mas o exercício espiritual tem proveito para agora e tem proveito para a vida eterna. O exercício físico tem proveito para agora e só agora. Então Paulo está dizendo, então é melhor o exercício espiritual que tem mais proveito, porque você vai levar tudo o que você conquistar, semear, tudo que você desenvolver agora, nesta era que nós estamos vivendo, na era presente, nós levaremos para a era futura. Nós estamos, queridos, em um intervalo de tempo. Nós estamos em um parêntese chamado era, a presente era, o presente tempo. Mas a Bíblia diz que haverá uma era futura, uma era que há de vir, que é a eternidade. E tudo espiritualmente, nós semeamos, plantamos, nos exercitamos, nós levaremos isso como depósito para a era futura. Sabia? Algumas pessoas não sabem, por exemplo, que a forma como você está vivendo hoje vai determinar como você vai reinar com Cristo nos 1000 anos. Jesus voltará e Ele governará a terra. Nós chamamos isso de milênio. Certo? Isso não é conto de fadas nem lenda não, tá? Está na Bíblia.
Jesus voltará para estabelecer a partir de Jerusalém, a nova Jerusalém, né, que vai pairar sobre a Jerusalém terrena, e Jesus vai governar. E quem vai governar com ele? Na era futura, os santos. Quem são os santos? Santo Agostinho, São Pedro, São Paulo, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis. São esses os santos? Também, porque eles foram santos na época que viveram. Morreram, estão lá na eternidade aguardando a ressurreição. Mas os santos também somos nós. Jesus reinará nesta terra com os santos. E a vida presente, como eu estou vivendo agora, vai determinar quem eu serei com Cristo no milênio. Pastor, melhore, clareie mais. Vou clarear. Jesus conta uma parábola, a parábola das minas, ou a parábola dos talentos. Mas na parábola das minas, fica muito claro isso. Porque aquele que foi fiel no pouco, o Senhor diz o seguinte: sobre o muito eu te colocarei, governa sobre 10 cidades. Quem foi fiel no pouco, Jesus diz, sobre o muito eu te colocarei, governa sobre 5 cidades. Mas teve um que foi infiel, e Jesus disse, pegue o dele e dê ao outro. E aquele ali foi excluído. Essa é a parábola das recompensas. Nós seremos recompensados de acordo com a nossa vida presente. Como nós vivemos hoje, nós seremos recompensados no futuro. Então, se você não tem intenção de ser político agora, no milênio, eu não quero ser político agora, Deus me livre. Deus me livre. Por quê? Porque eu sei que no milênio, algo muito especial, e eu estarei debaixo do governo do justo. Não vai ter corrupção no milênio, não vai ter roubo, não vai ter propina, não vai ter suborno, não vai ter essa desgraceira toda, porque Jesus estará governando, e eu governarei com Ele. Então isso deveria mudar a minha postura hoje, porque eu estou me preparando para a eternidade. Por isso que Paulo diz, o exercício físico só se aproveita agora. Então é pouco. Por quê? Comparado à vida eterna, comparado à eternidade, o exercício espiritual serve para agora, porque agora eu já estou desfrutando dos benefícios do exercício espiritual. Agora eu estou desfrutando já da comunhão com Deus, de aprender com a Bíblia, de aprender como relacionar com o meu cônjuge, com os meus filhos, aprender como lidar com finanças, aprender como ter uma postura correta diante da sociedade, cuidado com a minha palavra. Tudo isso a Bíblia está me ensinando e é proveito agora, mas muito mais na era futura, porque eu vou levar todo esse depósito para lá. E eu quero ouvir de Jesus, servo bom e fiel. Marcos, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Governa comigo. Vai lá, volta para Pernambuco e me representa lá no meu governo. Já pensou, irmãos? Isso vai acontecer. Tem gente aqui que está olhando para mim assim, o que esse pastor está falando? Será que isso é verdade? Leia nas Escrituras. Mas vamos voltar aqui. Paulo está dizendo então, exercite-se na vida espiritual. Então, os benefícios não são apenas para agora. Vamos para o verso 9. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Gente, o que Paulo estava dizendo não são minhas palavras, Timóteo. O que eu estou te ensinando é a palavra de Deus. As palavras de Paulo, só se fosse Paulo, é um homem qualquer. Mas Paulo está dizendo, o que eu estou te ensinando é a palavra de Deus, e ela é fiel, e ela merece ser aceitada e praticada. Meus queridos, quando nós pregamos esta palavra, não é a palavra do homem,
Porque uma coisa é a pregação, né, baseada nos conceitos humanos. Tem muita pregação aí recheada de conceitos humanos, mas eu estou falando de quando nós pregamos e ensinamos a palavra de Deus. Esta palavra tem autoridade. E ela deve ser aceitada, ela deve ser acatada, ela deve ser praticada. Fiel é esta palavra, não é a palavra dos homens, Timóteo, não é a minha palavra. Tanto que o que Paulo ensinou a Timóteo se tornou um dos livros da Bíblia, foi canonizado. 1 Timóteo está aqui no cânon do Novo Testamento. É interessante, né? Porque Paulo tem lá em 1 Coríntios, né? Tem uma hora que ele diz assim: digo eu, não o Senhor. Mas até naquela hora ali, que Paulo estava dizendo, digo eu, não o Senhor, mas ali era Deus falando através de Paulo. Por quê? Porque o que ele registrou, o que ele escreveu, se tornou palavra de Deus. Então, irmãos, não é a palavra de Marcos. Vocês estão ouvindo mensagens, domingo após domingo, a mensagem nas terças, é repetido na célula. Como nós estamos lidando com essas palavras? Ouvimos aquela palavra ontem à noite, né? O pastor Ailton nos abençoou com aquela palavra. Vocês estão me ouvindo agora, mas você está entendendo que não sou eu que estou falando na minha autoridade, não sou eu que estou inventando da minha cabeça. Daqui a pouco nós teremos o pastor Ailton novamente. Hoje à noite nós vamos ter o pastor Sandro. Amanhã. Irmãos, quantas palavras nós temos ouvido? Mas é a palavra de Deus ou é a palavra dos homens? A palavra de Deus está sendo lidada, encarada por nós com esse respeito, com essa reverência, com esse compromisso. Paulo disse: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Nós temos que tremer diante da palavra de Deus. A Bíblia tem que causar em nós um impacto. Ela é a espada de dois gumes. E eu ouvi um homem de Deus chamado Edson Queiroz, ele já faleceu, mas o Edson Queiroz ele disse o seguinte, que a Bíblia é a espada de dois gumes. Ela conforta, ela consola o que está desconsolado. E ela incomoda o que está acomodado. Ao mesmo tempo. Para uns, a Bíblia traz consolo, conforto. Para outros, a Bíblia traz incômodo, desafio. Para outros, a palavra de Deus está instigando a uma mudança, a uma tomada de posição. Mas nós não podemos lidar com este livro como se ele fosse um qualquer, como se a palavra de Deus não tivesse mais valor, não tivesse mais peso. Queridos, independente de quem esteja pregando, porque às vezes a gente só dá valor quando é alguém famoso. Se tivesse um nome famoso aqui, talvez isso aqui tivesse superlotado, tivesse gente pendurada ali. Não é verdade? Vamos admitir isso. Eu fico indignado, porque isso só atesta que nós precisamos de avivamento. Porque um avivamento não precisa de um nome famoso. O avivamento é a presença de Deus que atrai as pessoas. Irmãos, olha aqui, olha ao seu redor. Aqui não é a nossa igreja, mas tem um espaço físico. Olha ao seu redor. Tem espaço vazio aqui? Nós estamos precisando de avivamento, irmãos. Estou falando do CCA Garanhuns, né? CCA Caruaru tem outra realidade. Mas como CCA Garanhuns, nós estamos precisando de um avivamento. Vamos convocar a oração. Por exemplo, quarta-feira, né? Vamos orar, gente, pelo Brasil. Vamos ter as 12 horas de oração. 7 de setembro, vamos orar pela nossa nação. Eu já imagino quantos se envolvem no movimento de oração. Vamos jejuar. Mas se eu dissesse, tem churrasco de graça. Meu Deus do céu.
não caberia. Então isso mostra como nós estamos lidando com as coisas de Deus. E não é em honra a mim. Eu não sou merecedor de honra. Em algumas igrejas o pastor tem o título, né, de reverendo. Eu não sou reverendo. Né? Tudo bem que em algumas igrejas tem esse título, mas reverendo é alguém digno de reverência. Eu sou conservo junto com você. Jesus apenas contou comigo para eu começar algo e pastorear. Mas não é por mim. Paulo estava dizendo, Timóteo, é a palavra de Deus. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Trema diante da palavra do Senhor. Honre, ame, respeite a palavra do Senhor. Timóteo, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ouça o Espírito Santo dizendo aí a você, chamando você pelo seu nome, a mim também. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Vamos continuar. Ele diz assim, ora, verso 10 agora, tá? É para este fim, ora, é para esse fim que labutamos. Numa outra tradução é, trabalhamos arduamente e nos esforçamos sobremodo. Continuamos a lutar, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo está dizendo, Timóteo, nós trabalhamos arduamente, nós continuamos a trabalhar, porque a nossa esperança está em Deus, que é o Salvador de todos os homens, o Salvador dos fiéis. Meus irmãos, a salvação, ela é pela graça por meio da fé. O próprio Paulo disse isso, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. A salvação é de graça e é pela graça. Por quê que a salvação é de graça e pela graça? Porque a gente não tem como pagar. Deus teve que dizer, vai ser de graça, porque o preço é tão alto, tão alto, tão alto que não tem ser humano que pague a salvação. Porque foi o sangue de Jesus, o inocente, que pagou o preço em nosso lugar. Então o preço era muito alto, por isso que Deus disse, é de graça. Não é que não tem valor, é porque era... Alguém pega água para mim, por favor? É porque o preço era tão alto que Deus teve que dizer, tem que ser de graça. Mas aqui Paulo não está falando de salvação, ok? Aqui Paulo está falando de crescimento espiritual. Só que nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão dizendo assim, é pela graça. Então, não tem mais que ninguém fazer nada. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, somos salvos pela graça. Mas depois que somos salvos, obrigado. Depois que somos salvos, nós trabalhamos arduamente. Nós labutamos. Aqui é a palavra que ele usa. Trabalhamos arduamente e nos esforçamos. Então, vida espiritual, crescimento espiritual só se alcança com exercício. Salvação é de graça, porque ninguém tinha condições de pagar. Mas uma vez salvos, nós temos a responsabilidade aqui. Paulo disse, vamos trabalhar. Ele não está falando aqui de trabalho apenas de fazer a obra de Deus. Paulo está dizendo, a obra de Deus somos nós. É a obra de Deus em nós. Porque tem muita gente querendo pregar o evangelho, ser um pregador, ser mestre, ensinar os outros. Tem gente querendo subir, pregar o microfone, ministrar. Mas essas pessoas que querem pregar, ensinar, elas não querem deixar que Deus faça neles o trabalho primeiro. Meus irmãos, pegar um microfone aqui e falar é muito fácil. É fácil.
Mesmo você é uma pessoa tímida, mas tem como você vencer a timidez. Humanamente falando, tem técnicas. Você faz curso de oratória, você faz um curso de postura pessoal. Você aprende como vencer a timidez. Você, se controla, tem domínio próprio e você consegue. Não é isso. Eu sei de muitos que querem ser mestres, pregadores, mentores, querem ensinar, querem influenciar, mas eu quero te perguntar: você está deixando Deus fazer a obra dele dentro de você, para depois você fazer a obra de Deus fora? Primeiro é dentro, nos tornamos. Primeiro nós somos, para depois a gente fazer. É por isso a grave crise que nós estamos enfrentando no Brasil. Vamos falar do Brasil, não quero saber de Estados Unidos, de Europa, do Brasil. Vamos pegar o nível de pastores que nós temos hoje, meus irmãos. Pelos pastores você tira o restante do rebanho. Porque se com os pastores nós estamos em uma crise de integridade, em uma crise de honestidade, de homens de Deus, santos, que não são comprados pelo dinheiro, que não são seduzidos por um rabo de saia, homens santos dentro de casa, bons maridos, bons pais. Vamos pegar os milhares de pastores dessa nação e vamos colocá-los em uma balança para ver o que é que sobra. Porque há uma crise no ministério pastoral. Uma vez o pastor chegou para mim e disse, ele soube que a gente ia começar o CCA, isso foi começar. Eu encontrei com ele numa agência de um banco aqui em Garanhuns e o pastor disse assim: Marcos, a bandidagem se instalou na igreja. Porque ele sabia que eu ia começar, uma nova igreja. E eu disse: é verdade. A bandidagem se instalou dentro da igreja, porque a igreja se tornou negócio. Tem gente que é pastor para ganhar dinheiro. Por quê? Não conseguiu ser bem-sucedido em nada, você é pastor, porque ganha dinheiro fácil. Mas aí eu disse a ele: a bandidagem instalou na igreja, mas eu não me encaixo nesse perfil de bandido. Porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. A última coisa que eu queria, e Deus sabe, Cristiane sabe, a última coisa que eu queria era começar uma igreja aqui em Garanhuns. A gente queria ir embora, a gente queria, fizemos de tudo para ficar, contribuir no local que a gente estava, mas não foi possível, todas as portas se fecharam. Então eu entendi que Deus queria que a gente começasse o CCA, mas só Deus sabe que eu relutei. Eu me senti incapaz, indigno, pequeno. Eu não queria machucar a minha igreja, que eu fazia parte há tantos anos. Eu não queria desonrar aquelas pessoas. Mas a verdade é que ele disse: a bandidagem se instalou no meio da igreja. Por quê? Porque hoje qualquer um pode ser pastor. O nível mais raso, não estou falando nem de teologia. Que isso, nem... Mas eu estou falando de caráter, de testemunho, de ser um homem de palavra. Eu conheci um rapaz lá em Santarém, que ele trabalhava com empréstimos. E eu, na época, eu ficava hospedado na casa dele. Aí eu disse: Ade, o nome do cara era Adelisângelo, olha o nome. Lá em Santarém tem uns nomes assim, meio escabroso, que pastor ouça, que ele é de Santarém. Adelisângelo, a gente chamava ele de Ade. Tiago conheceu ele, disse: Ade, eu quero trocar meu carro e tal. Ele trabalhava na financeira do Itaú. Ele disse: pastor, faça assim, vamos ver se a gente consegue, porque o senhor é servidor público. Eu disse: por quê? Ele disse: porque como pastor o senhor não consegue. Como é a história? Ele disse: se eu for lá e der entrada no senhor como pastor, eles reprovam na hora o seu crédito, porque pastor não tem crédito nas financeiras.
Gente, isso foi uma apunhalada no meu coração. Digo, meu Deus, a que nível chegamos? Os pastores não têm crédito. Quem vai ter? Entendem, irmãos, a crise que nós estamos? De mentiras, de falcatruas, de impureza, pastores presos em pornografia, em adultério, casos escondidos, roubando dinheiro da igreja, se aproveitando, tratando mal suas esposas, seus filhos. Eu posso falar, eu sou pastor. Eu falo mal de músico também, porque eu sou músico. Ô raça! Pastor e músico, Deus tem que tratar muito. E Paulo está dizendo aqui, labutamos, batalhamos, porque vida espiritual não se alcança de qualquer jeito. Então, a começar da liderança da casa de Deus. Começar da liderança. Isso tem que ser de cima para baixo. Não posso esperar que as minhas ovelhas mudem primeiro para depois eu mudar. Isso não é liderança. Liderança é influência. É de cima para baixo. Então, a salvação é de graça, mas a vida espiritual não. A vida espiritual, ele está dizendo aqui, é trabalho. Se você não investir na sua vida espiritual, você não sairá do lugar. Você vai permanecer mesmo. Se eu, fisicamente, se eu não tomar uma atitude, eu quero, eu preciso, mas eu não faço nada. Eu não fecho a boca, eu não diminuo a ingestão de calorias, de açúcar, eu não me exercito. Não, mas eu quero, eu preciso. Quer dizer, discurso em vão. Discurso em vão. Então, na vida espiritual é do mesmo jeito. Se eu não fizer nada fisicamente, falando, o que é que vai acontecer? Meu bucho vai... colesterol nas alturas, glicose e outras coisas mais. Então, não só é falar, irmãos, o discurso é fácil. No discurso, tudo é fácil. Mas o que Deus está querendo são atitudes. Olha o verso 11. Ele diz, Timóteo, ordena. A palavra ordena é bem forte. É insista, mande, incumba as pessoas. Responsabilize elas. Ordena e ensina estas coisas. O papel de um pastor é um papel árduo. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade diante de Deus de falar a verdade às pessoas. E de ordenar, né? Não é mandar na vida das pessoas, mas ordenar no sentido de transferir responsabilidade. Nessa tarde eu quero transferir responsabilidade aqui para vocês. Vocês são responsáveis por suas vidas espirituais. Vocês são responsáveis de se tornarem homens de Deus. Deus quer, eu também quero. E você? Agora é você. Ordena e ensina estas coisas. Sabe? Às vezes nós temos que insistir para que os ouvintes sejam responsabilizados e coloquem em ação o que ouviram. Quantas vezes eu fico, sabe, escandalizado com pessoas que ouvem mensagens, ouve. No mínimo, se ela for aos cultos no domingo, 52 mensagens por ano, só no domingo. Fora as da terça, fora as outras que ela ouve de vez em quando no YouTube. Quanta responsabilidade as pessoas têm sobre si. E eu fico chateado quando eu vejo pessoas
que ouviram tanto a palavra de Deus, ainda com posturas mundanas, de homens que não têm o temor do Senhor, fazendo de conta que está tudo bem. Olha, irmãos, eu até me desconcentro. Esse final de semana mesmo, eu experimentei uma situação, até compartilhei com o Tiago. Eu me desconcentrei na oração. Porque eu fico assim, meu Deus, como é que pode? Se eu sei da verdade, como é que eu faço de conta que nada está acontecendo? É um teatro? É uma representação? Não, o que Deus está querendo é vida. Porque Ele nos conhece. Deixa eu lhe dizer. Se você trata mal sua esposa, nem ore. Pedro lhe diz que um homem que trata grosseiramente sua esposa, as orações deste homem estão interrompidas. Certo? Nem ore. Vai bater no teto e vai voltar. Até que você diga, eu vou obedecer à palavra de Deus, eu vou tratar a minha mulher como o vaso mais frágil. Vou tratar ela com dignidade, com honra, com carinho. Se você nunca lê na Bíblia, anote para você ler em casa. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa esposa, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que, olha aqui, para que não se interrompam as vossas orações. Então, maridos que tratam sua mulher como se ela fosse uma coisa qualquer, são grosseiros, são estúpidos, tratam elas, né, de forma indigna. Não ore, sua oração não passará do teto, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E obedeça se quiser e se tiver juízo. E se não tiver, desobedeça, porque as consequências vai ser lapada nas suas costas. É isso. Não tem arrudeio, irmão. Nós estamos com muito cuidado hoje. A gente tem que ser politicamente correto. A gente tem que, às vezes, até calcular o que é que a gente vai falar, porque as pessoas vão se chatear, vão se ressentir. Chegamos nesse nível. O pastor fica preocupado, né? E se eu falar isso, eles não vierem mais, e não derem mais o dízimo? Chegamos nesse ponto, irmãos. Mas o nosso compromisso tem que ser com a verdade. E hoje eu me lembrei de um texto. Abre lá comigo em Eclesiastes. Eclesiastes 12. Verso 11. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. As sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Vou ler em outra versão. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Eu gostei disso. As palavras do homem sábio nos forçam. São aguilhões. Sabe o que é um aguilhão? Quem conhece aqui o que é um aguilhão? O que é? É o que fura o touro. Um aguilhão incomoda. Esse pastor está me incomodando. Pois é. Que aqui está dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões. Tem que te incomodar. Que no momento que te incomodar mais, não é mais a palavra de Deus. Nós estamos conformados com esse mundo. Se a gente só ouve mensagens que massageiam o nosso ego, continuem do jeito que estão. Fiquem do mesmo jeito. Ah, porque vocês são amados. Não precisa mudar nada. Desde que vocês encham a minha igreja e tragam seus dízimos e ofertas, tudo bem, continue adulterando, continue mentindo, continue roubando, mas traga seu dízimo. Venha para o culto, para a gente tirar foto e mostrar que somos a maior igreja desta cidade.
As mensagens não incomodam mais, não desafiam ninguém mais à mudança. As palavras do sábio, as palavras do homem sábio são aguilhões, forçam a tomar uma atitude. Essa é na Bíblia Viva. Elas explicam claramente verdades importantes. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados. Um prego bem fixado em uma parede. Teve um homem que o profeta Isaías disse: você é como um prego, Eliaquim, mas você é um prego frouxo. Não pode pendurar nada que não segura. As palavras de Deus são como pregos fixados. Elas têm que nos desafiar a uma mudança. Gente, eu quero ouvir palavras que me desafiam. Eu não quero ouvir pregações que massageiam o meu ego. Eu gosto de ouvir os profetas de Deus, porque eles me desafiam, eles me incomodam. Eu fico sentado e digo: eita, essa foi comigo. Ixi, tem que mudar. Ai, meu Deus, me ajude. Senhor, essa palavra tocou nessa área. Preciso mudar. Como é bom você ouvir palavras assim. Mas a maioria dos pregadores hoje de internet, que tem aí milhões e milhões de seguidores, sabe o que é? Continue como você está. Jesus te ama. Ele é amor. E o amor é um amor banalizado. É um amor mentiroso. Porque amor de verdade corrige. Qual é o pai que ama o seu filho e deixa o seu filho do jeito que ele quer? Nós corrigimos os nossos filhos. E Deus espera de nós isso. Deus espera de nós, irmãos, essa posição. Vamos voltar lá para Timóteo para terminar. Ele disse: ordena e ensina estas coisas. Então nós temos que continuar. Você que é discipulador, né, você que discipula alguém, não se canse. Fale a verdade da palavra e deixe que a própria palavra se responsabilize. Mas para a gente terminar, ele diz, verso 12: ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque a gente pode ser desprezado por causa do nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida errado faz com que as pessoas não nos respeitem. Alguém disse que as palavras falam, mas as atitudes gritam. As palavras falam, mas as atitudes gritam. Então Paulo está dizendo: olha, que ninguém te despreze, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. Além de ser jovem, Timóteo é um servo de Deus. Então Paulo estava dizendo: olha, se você não cuidar da sua vida, se você não cuidar do seu testemunho, se você não cuidar de algumas áreas, e Paulo fala aqui de algumas delas, se você não for exemplo, você vai ser desprezado. E não bote a culpa nos outros, não. Porque temos hoje pessoas mestres nisso, né? Elas falham, elas pisam na bola, e ela bota a culpa nos outros. Não. Se as pessoas não estão me respeitando como cristão, será que é perseguição somente? Porque é muito fácil a gente ser vítima, né? Não, estão me perseguindo. Estão me perseguindo. Por quê? Não, porque eu sou velhaco, eu não paguei as contas, e aí estão na minha porta, batendo e me cobrando, estão me perseguindo. É nada. Isso não é perseguição. Você está sendo desprezado, você está sendo ridicularizado pelos seus próprios erros. Por isso que Paulo disse: ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, cuidado, porque podem te desprezar. E como é que podem te desprezar? Se você rebaixar o padrão. Se você diminuir o padrão de um homem de Deus, vão te desprezar. Não vão respeitar mais você. Alguém pode dizer que é cristão,
como cristão, frequentar uma igreja cristã, mas não ser respeitado. E por trás as pessoas ficam, olha, fulano, sim, o que é que tem? Diz que é crente, vice. Se for para ser crente, como aquele dali, o que é que essas pessoas estão fazendo? Desprezando. Por quê? Pessoas? Não. Culpa do cristão que não vive o que prega. Não vive o que prega. E por isso Paulo está dizendo, não, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Torna-te exemplo. Um exemplo a ser seguido. Um modelo. A palavra padrão aqui é marca. Uma marca que foi impressa. Nós somos, irmãos, uma carta aberta. Não é para a democracia, não. Nós somos uma carta aberta para o mundo. As pessoas, quando elas querem saber de Deus, quando elas querem alguma coisa com relação a Deus, sabe para quem elas olham? Para mim. Elas vão achar Deus em mim ou não vão achar. Porque eu sou uma carta. Você é uma carta. Então por isso ele disse, torne-se padrão dos fiéis. Ou seja, padrão, exemplo para os crentes, não é nem para os ímpios. Ser exemplo para os ímpios já é uma grande coisa, mas imagine ser exemplo para os fiéis. E ele diz, e eu vou terminar, tá? Só citando as áreas. Seja padrão na palavra, no que você fala, no seu discurso. O que você fala, você sustenta. Sua palavra é sim, sim, não, não. Você sempre fala a verdade, custe o que custar. Evite maledicência, evite fofoca. Nós estamos encontrando muita fofoca no nosso meio. Soubesse, rapaz, eu tenho uma coisa para te contar. Fofoca, maledicência, piadas sujas, palavras torpes. Eu sou de uma época que a minha mãe, eu não podia dizer mijar para minha mãe. Ela dizia, o quê? Como é a palavra? Ela dizia, faz xixi, urinar. Mas hoje, o que a gente ouve de cristãos, com palavras torpes mesmo, é palavrão. Palavrão. E quando está com raiva, seja exemplo na palavra. Piadas sujas também. Às vezes desprezando os outros com palavras, menosprezando, criticando. Paulo está dizendo, seja exemplo no que você fala. Tenha cuidado com o que sai da sua boca. A outra coisa que ele diz agora, seja exemplo no procedimento. Procedimento é a maneira de se comportar, é a nossa postura, é a nossa conduta em casa, fora de casa, no trânsito. Eu já fui muito tratado no trânsito. Eu me considerava um homem muito tranquilo, né? Um homem equilibrado, um homem, né, com um temperamento, mas eu comecei a ver que eu não era. Não era essa coisa toda que eu achava de mim mesmo. Na verdade, era orgulho que eu tinha. Por quê? Porque eu comecei a me descontrolar no trânsito. E em 2 ocasiões, Deus assim fez questão de me mostrar. Uma, a caminho da igreja. Né? Eu me descontrolei, comecei a buzinar insistentemente. Aí a pessoa botou o braço para fora e fez assim, passa por cima. E eu, enfurecido, quando vejo, nós estávamos indo para o mesmo lugar. A irmã parou, ela não me viu, né? Graças a Deus. Ela parou, aí eu parei, desci do carro. Paz, irmã. 2 descontrolados. Essa foi uma ocasião. Outra ocasião, subindo no Santa Sofia, parei no sinal e um carro na minha frente. E a pessoa estancou o carro. Eu, Cristiano, isso é uma mulher.
Tu vai ver. Dei ré, emparelhei. Na hora que eu emparelhei, a pessoa baixou o vidro. Era uma irmã da igreja. Oi, pastor. É porque eu estou aprendendo. E eu, descontrolado, postura totalmente errada. E aí Deus me corrigiu. Você não é uma pessoa calma. Você é um vulcão adormecido. Mas basta alguém pisar no teu calo que você explode. E parece que os calmos, quando explodem, é pior. É melhor alguém que fala, né? Que chama, que conversa, do que ficar acumulando. Então Paulo está dizendo: Timóteo, mude o seu procedimento, o trato com as pessoas, em casa, fora, no trabalho, com o seu patrão, com os seus superiores, com pessoas que estão no mesmo nível, com pessoas que estão abaixo de nós. Outra coisa que ele diz: seja padrão no amor, seja exemplo no amor. E amor aqui é amor ágape. É um amor que perdoa, é um amor que anda a segunda milha, é o amor que ama os difíceis de ser amados. E eu digo para vocês, irmãos, nós temos um grande desafio, é de amar não apenas os amigos. Jesus disse: amai os vossos inimigos, perdoem. Hoje eu estou encontrando uma classe de crentes que não quer mais perdoar. Que cristianismo é esse que não tem perdão? Se nós tirarmos o perdão do cristianismo, nós tiramos a essência do cristianismo. Por quê? Porque Deus nos perdoou. Não perdoou, não. Se eu pudesse, eu matava. Bolsonaro me mandou ter arma agora em casa, pois agora eu vou matar. Não sou contra, não, tá? Se você tem uma arma em casa para sua defesa, é uma coisa. Agora, eu conheço pessoas hoje que estão dizendo: se eu pudesse, eu matava. Você já matou. Você é um assassino em seu coração. E para mim isso não é exemplo de um cristão. Não é. Por exemplo, nós podemos não concordar com a homossexualidade. E não devemos, né? Para nós a homossexualidade é pecado. Mas, queridos, concordar com a homossexualidade. Outra coisa é, por exemplo, desejar a morte dos gays, incitar a violência contra gays, travestis, odiar. Eu conheço pessoas que odeiam. Isso está errado, isso não é cristianismo. Nós não concordamos com o que a pessoa faz, mas nós amamos a pessoa. Jesus morreu pelos gays, pelos travestis, pelas lésbicas, pelos transexuais, pelos presbiterianos. É uma música. É sério. É uma música do... Como é o nome dele, Adriel? Kevin Prosch. Kevin Prosch na música diz, né? Deus amou os gays, as lésbicas, tá? E os presbiterianos. Que eles não ouçam isso. Gente, é amor ágape. Uma mãe, membro da nossa igreja, essa irmã, ela é um exemplo para mim. Ela diz: pastor, a maior prova que eu me converti foi quando eu cheguei nessa igreja e Jesus pediu para eu perdoar o assassino do meu filho. Esse pastor, eu chorei. Eu odiava. Se eu pudesse, eu tinha matado ele. Se eu tivesse uma arma, pastor, eu tinha matado ele. Porque ele matou meu filho e ainda foi lá no velório no dia me consolar, e eu não sabia que ele era o assassino. Se eu pudesse, eu matava. Mas aí eu comecei a vir aqui para o culto. Jesus começou a falar comigo e eu decidi perdoar. Chorei muito para abrir mão da vingança, do ódio, do rancor. O filho dela era bem jovem, gente. Morreu em uma briga boba. Essa mãe, ela tinha todos os motivos do mundo para querer vingança, isso e aquilo.
E ela disse: eu decidi perdoar. E foi libertador. Quando eu perdoei, uma carga saiu de cima dos meus ombros. Eu choro a morte do meu filho ainda, mas eu decidi perdoar aquele assassino. Sinto muito te dizer, mas isso é cristianismo. Porque nós rebaixamos demais o padrão, gente. Na verdade, nós estamos iguais aos incrédulos. Nós estamos com posturas iguais aos ímpios. O mesmo palavreado, as mesmas atitudes. Isso diante de Deus, Deus tem realmente sentido tristeza. E Paulo está dizendo: seja exemplo no amor. Depois ele diz: na fé, uma vida de fé. Ah, mas nem tudo está dando certo. Mas você declara a fé, a sua confiança. A palavra fé é confiança. Fé é confiar que Deus é poderoso para fazer o impossível. Portas estão fechadas, mas você tem uma maneira de viver por fé. Eu estou aqui hoje pela fé. Nesta conferência eu estou pela fé, declarando que eu sei que Deus há de suprir todas as necessidades. Meus olhos não estão vendo. Nós esperávamos aqui 80, 100 homens. Até um irmão, né? Gostei tanto da atitude dele, tão bonita a atitude dele. Pastor, e se não tiver esse número, o senhor não vai ficar triste, não? Digo, vou. Mas isso não vai me abater. Por quê? Porque eu não estou fazendo por fazer. Eu estou fazendo porque Deus mandou que eu fizesse. E nós não somos movidos por dinheiro. Nós somos movidos por fé. Amém? E se tem homens ali que vão ser abençoados, amém. Se é 100, se é 80, 50, não importa. E por último ele diz: na pureza. Eu estava ouvindo um pouquinho, né? Eu estava sentado ali escrevendo e eu ouvindo o Tiago falando aqui para os jovens que vão casar, de pureza. Mas você sabia que o assunto de pureza não só é para os solteiros? Pureza é para todos nós, inclusive para nós que somos casados, temos a nossa esposa. Como diz aquele rapaz ali atrás, podemos picotar quando quiser. Mas hoje nós estamos vivendo com homens impuros, mesmo homens casados. Então pureza é um assunto para todo homem de Deus. E como é que se mantém a pureza? Como se conservará puro o homem? Observando o que está nesse livro. Esse livro aqui vai nos conservar puros. Porque esse livro é um prumo. Quem é pedreiro sabe, né? Você coloca o prumo na parede e mostra se a parede está torta ou não. Esse livro é um prumo. Então pureza é um assunto para todos nós. Ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Esse é o nosso desafio, irmãos. Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu sei que eu falei algumas coisas fortes aqui, mas não vou pedir desculpas. Primeiro porque eu acredito que seja a verdade. Segundo porque eu preguei em amor. E a verdade ela tem que ser dita em amor. E terceiro porque eu entendo que só a verdade nos transforma. A mentira nos mantém do mesmo jeito, mas a verdade não. A verdade nos transforma. E eu queria que agora, a gente vai orar, vamos ter um intervalo agora de 45 minutos, certo? E aí eu vou pedir que vocês fiquem por aqui mesmo. Não dá tempo de você voltar para casa. Lancha aqui mesmo, né? Se você ficar aqui, a gente vai ter um tempo de comunhão. E 6h30 a gente recomeça com o louvor. E aí vamos ter o louvor e vamos ter a palavra
mais uma palavra com o pastor Ailton, certo? Depois da palavra nós vamos ter um pequeno intervalo, vai ser menor, só para você ir ao banheiro, tomar água, e aí temos mais um tempo de louvor e a última palavra, tá certo? Então vamos orar agora. O desafio é sermos homens parecidos como Jesus. Seja exemplo, mas como ser exemplo? Imitando Jesus. Senhor, nós colocamos agora a vida de cada um aqui que ouviu essa palavra. Eu sei que o Senhor está nos desafiando a sermos homens de Deus. Não homens com palavras bonitas, não homens com um discurso correto, mas homens que vivem o que estão dizendo, o que estão pregando, o que estão cantando. E eu quero agora, Deus, declarar a decisão em cada homem aqui. Que cada um aqui decida. Paulo disse, exercita-te espiritual. Que cada um aqui decida se exercitar na vida espiritual. Ele disse, trabalhamos arduamente, nos esforçamos sobremaneira. Senhor, que nós possamos ser homens decididos a avançar na nossa vida espiritual. Quem estava aqui acomodado, incomoda nessa hora, Senhor. Pessoas que estavam aqui, Senhor, talvez acostumadas com a vida que tinham. Mas eu oro por um santo incômodo. As palavras dos sábios são como aguilhões. E eu oro para que esses aguilhões agora estejam aí, Senhor, incomodando, nos desafiando a sermos exemplo com as nossas palavras, a sermos exemplo com o nosso procedimento, a sermos exemplo no amor, na fé, na pureza sexual. Ó Senhor, eu sei que são grandes desafios, mas o Senhor está nos ajudando. Não estamos sozinhos nesta jornada. O Senhor está ao nosso lado. Ore com alguém agora, antes da gente encerrar. Procure alguém. Ore com esse seu irmão e diga, fortaleça meu irmão, Senhor. Para que ele seja um homem de Deus. Para que ele te imite. Que esse homem seja um imitador de Cristo. Exemplo dos fiéis. Oramos aqui nessa hora, Senhor. E nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.